O nosso convidado tem mais de 1 bilhão de visualizações. Ele é conhecido como o pastor das celebridades. Chama ele, Diguinho. Davy Leonardo! Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus born. When Jesus born. When Jesus born. David Leonardo. Ô, David, todo mundo fala que você é o pastor da celebridade, mas você não é pastor. Não, sou evangelista. Mas te chamam de pastor. Me chamam, mas é que existe uma confusão. Quando se fala... Qualquer um que fala de Jesus no púlpito é pastor. É pastor. A minha função, diferente de um pastor, o pastor, ele cuida de uma igreja e cuida de pessoas. A minha missão como evangelista é apresentar Jesus para as pessoas. Então, eu faço parte de uma igreja, eu sou membro de uma igreja, Qual? como membro, Igreja dos Filhos, na minha cidade, em Joinville, mas eu sou membro da igreja. A minha missão na vida, né, no mundo, é apresentar Jesus às pessoas. Pregar. Falar de Jesus, pregar. Pregar. Correto. Agora, Exato. eu te entrevistei quando foi no meio da pandemia, né? Foi. Não tinha nem plateia. Não tinha plateia, não podia dar abraço, não podia cumprimentar. Eu me lembro que eu fiquei com medo se eu... Sabe o que a gente fazia? Olha só. Tem aí? Tenho. Eu fui, como eu posso dizer assim, avisado por Deus que eu viveria algo assim, sabe? Fazia parte dessa promessa de Deus. Então, eu vi esse programa há muito tempo. Você trouxe o livro? Trouxe. Arruma aí pra mim o livro dele aí. Tá em algum lugar. Traz, por favor, o livro. É Colocando... Transformar a Sua Vida. Esse é o título do livro? Exatamente. Colocando a vida em ordem. É uma... 31 dias pra organizar? Cara, eu tô há 43 anos e eu não consegui fazer isso. Como eu vou fazer isso? Você não leu o livro. Como Você fazer leu isso o em livro? 31 dias, cara? Não, é obviamente que existem coisas que são processos mais longos, né? E eu sei que não é tão simples como a gente imagina, mas existem coisas que, quando ajustadas, elas aceleram basicamente uma boa parte dos outros processos. Então, o Colocando a Vida em Ordem, ele fala especificamente de 2 áreas da nossa vida. Da área espiritual e da área emocional. A área espiritual é aquilo que é a minha missão principal, que é falar sobre Jesus. Quando Jesus entra na vida do ser humano, a obra ela é automática. Não precisa de pagar nada, não existe um valor, o preço já foi pago. Então, no espírito, quando Jesus entra, as coisas são arrumadas de maneira automática. Agora, na alma, que são as nossas emoções, e aí já são processos mais longos, são coisas que dependem de a gente entender o que dói para poder curar, sabe? Tá aqui, ó. Colocando a Vida em Ordem. Isso aqui já é best-seller. A gente tá... Bom, foi um milagre de Jesus. A gente nunca viveu isso, porque virou um best-seller em 24 horas. Uau! Isso! Mas o livro é bonito, hein? Obrigado. O livro é bem diagramado, ó. Obrigado. Me chama a atenção. Tem folhas e letras. Não, aqui, ó. Aqui, bem ó. diferente. Aqui, ó. É bem diagramado, ó. Ó, aqui, isso que eu tô falando. Você, então... É bem da caprichado máquina, aqui, né? ó. Nós Da fizemos com gráfica. muito amor. Você é da gráfica. Você viu que os caras nem sabem do que eu tô falando, vem? É verdade, tem folhas e letras. Você é da gráfica, então. Rei da Sabe que gráfica. você é um cara que conhece bem a Bíblia. Vamos ser bem sinceros. Não precisa ter medo de desagradar ninguém. Gordo vai pro céu. Que isso, velho? Vai porque é a alma. Eu vou te meter a mão na cara, só não faço isso em respeito a ele. Eu já vou respeitar ele, que é o sujeito do bem. Você não. Você vai pro Vamos inferno. vamos respeitar o Claro bem, que vai, vamos velho. cristão. Não vai de escada. Se fosse de escada, não ia, mas é. Eu vou ter minhas asas, Pra ir vou pro voar céu, pra esse mundão pra ir aí. pro céu, existe só um princípio. Crer no Senhor Jesus de todo o coração. Se garante. O resto é o processo da O sua processo vida. é difícil, hein? O processo é difícil. E as pessoas falam assim, tá, então é só eu crer em Jesus que eu tô salvo. Então eu tô crendo em Jesus, mas vou continuar aqui fazendo as coisas que eu gosto, mesmo se for errado. Aqui, na verdade... Já tô perdoado. Pois é, esse é o problema. Primeiro, não existe perdão sem arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. O remorso é aquilo que eu sinto e dói, mas continuo vivendo igual. O arrependimento não. Quando eu me arrependo de maneira genuína, eu transformo a minha forma de viver. A minha prática é outra. Então, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não produz remorso.
ele produz arrependimento genuíno. Então, a pessoa que diz que ela tomou a decisão por Jesus, mas ela quer viver do jeito que ela quer, ela está errada. Mas e ela não teve um encontro com Jesus de verdade. Mas você acha que o ser humano que é tão falho, egoísta, tem condições de se arrepender de verdade? Sozinho, não. A gente não tem condição para nada sozinho. Tudo na nossa vida... O ser humano é meio sem noção, né? Até para amar, a Bíblia diz que amor é um dom de Deus. Ou seja, o amor não é nosso. É um dom que está dentro de nós, mas não foi a gente que colocou lá. A gente é falho, concordo plenamente com você. A gente não consegue nada sozinho, inclusive arrepender. Às vezes eu vejo gente falando com arrogância. Eu me arrependi, estou salvo. Eu falo, sei lá, até para se arrepender você precisa de Deus, né? Exatamente. Não é? E outra coisa, esse arrependimento, quando ele é genuíno, ele carrega consigo humildade. Humildade para reconhecer o erro, para dizer exatamente onde foi. É muito triste quando você vê alguém que diz que se arrependeu, mas com esse tom na voz, assim, não, eu fiz a minha parte e tal. Não é assim que funciona. Aquela parábola, né, do fariseu que falou, obrigado, Deus, porque eu não sou igual aquele povo lá. Aquele cobrador de imposto que está lá na porta, obrigado. Exatamente. Jesus ama a todos mesmo? Eu acho que esse é o maior escândalo da Bíblia. É que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Jesus, ele ama todos. Você acha que, por exemplo, ele ama o Diguinho? Qual é? Claro que Na boa, sinceridade. Eu acredito que você ama o Diguinho bastante. Esse ama. Ele ama. É amor demais. É diferente, David. A gente faz brincadeiras não Olha, republicanas. vamos aqui, ó. David Leonardo tá Mas lançando aqui. amar não, é só a carne mesmo. Vem cá. Ele ama. E Jesus ama muito mais. Amo o Diguinho. Muito mais. Hoje, por exemplo, quando você é um cara, obviamente, cristão, só que quando você escreve um livro desse, eu imagino que você quer não pregar para convertido. Não, a minha missão é totalmente o oposto disso. Eu nasci, a minha razão é para quem não conhece Jesus. Como que você faz para quem não é convertido, para quem não conhece Jesus, se interessar pelo seu livro? Primeiro, o modelo principal disso é Jesus. Jesus falava de uma forma que todo mundo compreendia. Isso é uma questão muito importante. Às vezes nós colocamos em palavras difíceis aquilo que é muito mais simples do que a gente imagina. Então, quando Jesus utilizava-se das suas parábolas, Jesus estava tornando acessível aquele conhecimento que antes estava restrito dentro das sinagogas. Então, quando ele falava ali para o lavrador, quando ele falava sobre a pesca, quando ele falava sobre os talentos, ele estava falando para todo mundo entender. É verdade. Então, o que eu quero é que todo mundo compreenda. Óbvio, eu nem sei falar palavra muito difícil, então eu falo das palavras que eu sei, de forma leve. Mas você sabe que isso que você está falando, eu já pensei algumas vezes, que você vê que Jesus é um cara que sabia das profundidades dos mistérios espirituais e ele fazia questão de esmiuçar isso e traduzir com parábolas para que a pessoa mais simples do ambiente pudesse compreender o que ele está falando. E sem julgar a igreja nenhuma, e às vezes eu vou em igreja que os caras estão... Eu falo, caramba, velho, eu não estou entendendo. mas eu não é que pra não conheço a entender. Bíblia, eu não estou entendendo isso. Com quem que esses caras estão falando? É que a Bíblia diz que essa particularidade que você falou agora é a chamada língua estranha, né? Que a Bíblia vai falar que edifica a si próprio, não é para o outro. Então, ele não entende. Eu, por exemplo, eu tenho esse cuidado de quando eu estou falando para pessoas que nunca ouviram, isso, por mais que eu seja batizado no Espírito Santo também, isso é uma coisa bem longa para se explicar, né? Mas eu não vou assustar as pessoas, porque as pessoas não entendem exatamente. A pessoa fala, mas o que é isso? Não é para você, não tem como entender. Você fala pra você, velho, porque a igreja, o culto, tá perdendo tempo, diferente. tá perdendo a oportunidade de falar pra um monte de gente, fica siricando, tá no me levas. E sabe uma coisa que eu penso assim? Não, assim, eu sou um cara que eu sempre questionei bastante. Estamos conversando, certo? Claro. Por exemplo, quando você vê que Paulo tá falando lá, tem o dom de língua. Exatamente. E tem outros dons. Só que aí Paulo diz que Deus distribui os dons com equilíbrio pela igreja. Só que eu vejo 100 mil pessoas falando em língua e nenhuma fazendo um aleijado andar. São dons que edificam a igreja, dons que edificam o... E cadê o equilíbrio? Por que todo mundo só é batizado com o dom da língua, não com o dom da cura do enfermo? Que, segundo Paulo diz, isso é distribuído com igualdade, com equilíbrio pelo corpo. É porque o dom da língua... leitura minha. Às vezes é mais fácil alguém simular que está falando língua para ganhar destaque na igreja. Às vezes tem muita histeria. Concordo com você. Eu acho que a maturidade do evangelho, quando você vai conhecendo mais de maneira profunda sobre Jesus,
Você começa a discernir algumas coisas, você consegue discernir o que é histeria, o que é verdade, o que é genuíno E é e o que engraçado- não é verdadeiro, não é que é falso. E é engraçado quando as pessoas dão mais valor para uma cena do que para a simplicidade, O que é o que evangelho, realmente muda ele é as vidas. prática. É prática. O evangelho vai muito além de uma língua estranha, eu concordo com você. O evangelho, ele é a realidade do amor de Jesus sendo passado através das nossas atitudes. Da maneira com que eu converso com você, não só quando alguém está vendo, mas quando as câmeras se desligam. Isso é mais difícil. Como eu trato a mulher que estava no camarim, como eu trato a pessoa que me leva de Uber. Isso é o evangelho. O evangelho é a prática no cotidiano. Isso é mais difícil. E isso é o mais importante. A mensagem mais poderosa é aquela que não tem palavras, é aquela que é da nossa própria atitude. Sabe uma coisa que eu estava lendo outro dia? E aí eu vi no Instagram o Denzel Washington falando disso. Acho incrível. Tem eu vi uma esse parte que Jesus disse, se eu não me engano foi Mateus, né? Que nos últimos tempos os homens se tornariam amantes de si próprios. vídeo. A Bíblia vai dizer que tornariam-se amantes de si próprio e juntariam para si pessoas que falassem aquilo que eles estavam desejando, desejosos. Sabe o que é isso que ele está descrevendo? Uma sociedade de narcisistas. E a Exatamente. gente vê hoje que nunca teve tanto narcisista numa sociedade onde a criança com 3 anos já cresce entendendo que ela tem que tirar uma foto bonita no Instagram, ela já cresce entendendo que ela vai ficar se vendo. Olha como eu sou bonita, olha eu e meu pai, olha só. E a gente vive hoje, eu nunca vi tanto narcisista, tanta gente, e a gente vive uma sociedade que alimenta isso, desde criança nas pessoas, não? Esse É um profético, não? Na verdade, a Bíblia fala muitas coisas que nós estamos vivendo agora. Isso que você falou, tem um outro texto que fala, no final dos tempos, o amor de muitos esfriariam, e nós estamos vivendo isso, essa frieza de amor. A Bíblia diz que os filhos se voltariam contra os pais contra os filhos. Então, nós estamos presenciando e somos desse tempo. O que nos traz o alerta que quanto antes a gente acordar para aquilo que é genuíno, para aquilo que é verdadeiro, melhor. Então, isso é o mundo, mas eu não faço parte desse mundo. Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, se isso é a realidade, essa não pode ser a realidade da minha casa. Eu concordo e acredito que esse é o nosso maior desafio desse tempo. Esse amante de si próprio é uma coisa que tem destruído muita gente. Pessoas que têm milhares de amigos na internet, mas nenhum amigo se a gasolina acabar no telefone para ligar. Ou, eu gosto até de pensar assim, o contrário, ela tem milhares de amigos na internet, mas se a gasolina do amigo dele acabar, ele não vai lá dar gasolina. Também tem isso, concordo. Porque eu acho que sempre o que a gente tem que estar fazendo é não se o meu amigo me deu a gasolina, mas se eu vou dar gasolina. Porque não está no meu controle o que o meu amigo faz por mim, está no controle o que eu posso fazer Sim. por ele. Gasolina tá R$7, cara. Tem amigo que vale isso não. Vem cá, você tá com quanto tempo casado? Você é novo, né? Você tá casado há quanto tempo? Eu tenho 33 anos e tô 33 casado. anos? É, cara. Quantos anos você tá casado? Há 16. Cara, é metade. Eu sou burro, é 16 mais 16. Não, na verdade não, peraí. Eu 40. tô casado há 13, juntos há 16. Com 33? Desde os É porque eu comecei a namorar com ela com 15 anos. É aí nessa conta que eu queria chegar. 16. 15 anos. Caramba. Com 16 anos. Mais da metade da vida você tá com A mesma mulher. 15 e 16 dá 31. Obrigado, Roger, mas nós já tínhamos Nada. chegado a essa conclusão aqui. Caramba, mais da metade da Ela sua foi a vida. minha primeira namorada. Você tá louco? Nunca brigaram, nunca pensaram em separar? Milhares de vezes. Mas nunca brigamos. pensaram em separar? Quando a gente casou, um dos acordos que a gente fez é que o casamento nunca seria colocado em xeque. Sabe aquele negócio, briga, tira aliança, vou divorciar. Não. Isso foi um acordo que a gente fez. Por mais que o pau feche, que a nuvem negra desça, a gente não questiona o casamento. Teve dias que deu vontade? Claro que sim, porque a gente é ser humano. Mas a gente tem respeitado esse princípio e tem guardado a nossa casa. A gente tem filhos. A gente tem pessoas que olham para isso e se inspiram. Então, existe uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. É difícil, é? Eu não quero ser clichêzão aqui, mas a minha esposa, ela é sob medida para aquilo que eu sou, para aquilo que eu vivo, para a missão que eu carrego. Então, hoje, eu não conseguiria me imaginar jamais com uma outra mulher, por mais bonita que fosse, não sei, não é tão perfeito a forma que Deus fez as coisas. Você nem pensa no Que eu não assunto. consigo pensar. Eu vou te falar, quando eu conheci a minha esposa, eu conheci ela num jogo de vôlei, e eu me lembro que eu voltei para casa no dia e eu falei para minha mãe, falei, mãe,
E ela não tinha nem conversado comigo. Eu falei, eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu conheci a mulher que eu vou casar. E a minha mãe ficou desesperada, óbvio, eu tinha 15 para 16 anos. E naquele dia eu estava declarando algo que seria a minha verdade mesmo. Que loucura. Ela é a mulher da minha vida, é a mãe dos meus filhos. Mas você é um cara que chegava e falava disso com a mãe. Com a minha mãe, cara. Nossa, eu tenho vergonha de falar essas coisas com mãe, com pai. Né? Não falo nada. Eu falei pra ela no dia, Ela cara. assiste esse programa, viu? Tu devia ter vergonha. Não, eu sou muito grato a Jesus porque foi um presente de Deus. Não Tem tinha como 3 ser filhos, melhor. João, Noá e Serena. Tem foto da família aí? Cadê? Onde que é isso aí? Isso aí foi em Denver, Colorado. Denver tem muito... Tem osso de dinossauro lá, não tem? Tem umas ossadas de dinossauro. Não sei. Denver, Eu fui bem rapidinho. Tem bastante escavação paleontológica lá. Essa eu não Danilo é sabia, não. arqueólogo. Você não lembra que eu te achei lá, mamute? Que isso? Te descongelei, que tava congelado lá. Calma aí, velho. Desculpa, irmão. Imagina. E é verdade que no seu Ô, David, é casamento... impressão minha, você riu disso. Eu tô lembrando da neve do Colorado. Fiquei sem graça. Você, Jamais. Ô, David, você imitou o Silvio Santos no casamento? Ai, meu Deus. É verdade isso, velho? É, cara, porque era isso ou passar fome, né? Na lua de mel. O que acontece? Quando a gente foi casar, casamento de crente. Você sabe, né? Sei. Como funciona, correto? Eu nunca casei, mas já fui muitos. Existe a expectativa da lua de mel, que é a maior de Lógico. todas. Ainda mais quando você começou a namorar com 15 anos. Ah, eu tava Casou na igreja. na felicidade absurda. E aí, a minha esposa tinha uns sonhos no casamento, decoração, aquela coisa toda. E eu só tinha um sonho, lua de mel. Então, eu fiz um pacote de viagem em 10 vezes sem juros e terminei de pagar na semana do meu casamento. Então, minha expectativa estava na lua de mel. Só que o que aconteceu? No dia do casamento, eu não tinha dinheiro para viagem no dia depois, não tinha nada. Já gastou nada. tudo? Não tinha nada, gastei tudo no casamento. E aí eu contei com isso, olha, a gravata, se ela não der certo, vai ser desesperador. E aí eu dei o meu melhor na gravata. E aí... Você saiu imitando o Silvio Santos? Mas como é que você imita o Silvio Santos? Vou fazer igual o Igor. Igor? Maui. Não, foi... Rapaz, foi tão legal. Foi humilhante, foi. Porque eu não sei imitar direito. Mas deu certo, graças a Deus, deu R$2.000 a gravata. Nossa. É, eu me lembro que eu peguei... Fui Pra onde foi a lua de mel? Buenos Aires. Ah, R$2.000 lá você comeu. Tava milionário. R$2.000 Esqueça. milionário. Não, e eu guardei R$300 dentro da nossa penteadeira, da nossa casinha, pra quando eu chegar de viagem comprar a primeira compra do mês. E aí deu tudo certo. Deu tudo Que certo. legal. Você trabalhava com quem na época? Eu era vendedor de embalagem. Que embalagem? Sacola plástica de mercado, eu vendia pro meu pai. Seu pai? Seu pai era seu cliente principal? Não, meu pai era meu chefe. Ah, Ó, na eu empresa fui, do seu pai. trabalhei de vendedor de calçado, trabalhei de estagiário de banco, trabalhei de bancário. E aí quando vi que... Na verdade, você tentou fazer malhação? Cara, vocês estão resgatando É verdade? Eu tô... É verdade ou não? Eu tenho uns contatos, eu posso te botar. Não, me ajuda. Não, você sabe que eu fiz um teste aqui em São Paulo, na época, eu tinha os 15 para 16 anos, vim para São Paulo, fiz 5 testes e passei nos testes que eu fiz, e um deles era a malhação. Daí eu voltei para casa, comecei a namorar com a minha esposa. Quando eles me chamaram, que eu falei que eu ia vir para cá, a minha esposa falou assim, olha, é isso ou, né? É me malhação. colocou na Berlim, daí eu optei Você por escolheu ela. por ela. Ia curtir muito o Gigabyte, velho, perdeu. Que bom, hoje você é um cara casado, feliz. Ô, Danilo, melhor, não é né? possível. O Murilo fez malhação, olha como ele tá hoje. Olha, eu posso É dizer... isso aí que você queria? Que sabe a decisão. Você que sabe a decisão. Hoje, você virou meio assim, né? O pessoal fica te chamando de pastor das celebridades. Você não é pastor, mas é verdade que várias celebridades gostam do que te ouvem, né? Igual, por exemplo, o Neymar mesmo. Você já foi na casa do Neymar? Já. Uhum. Teve festinha lá? Como é que tava? Não, eu fui Não, teve culto. Culto? Boa. A gente carrega o que a gente carrega, se instala. E o Neymar, mas você foi lá mais de uma vez. Você ficou amigo do Neymar? Sim. Legal. É um E cara quem maravilhoso. mais? O Neymar deve ser muito gente boa, Não, querido. cara. Ele é maravilhoso.
Eu até digo que você sabe que é assim que funciona. As pessoas criticam tudo, julgam tudo, têm sentença sobre tudo, mas quase ninguém conhece a pessoa de verdade por trás, né? Só fica... E ele é uma pessoa maravilhosa, um Tenho menino certeza. bonzinho, honra o pai, honra a mãe, Tenho é um garoto certeza. bom. Tenho certeza. Óbvio, tem 1 milhão de propostas que uma pessoa comum não tem. Então é bem mais difícil a vida dele, mas ele é um menino bom. E outra, o que chega de um cara do tamanho do Neymar pra gente também, o que não chega de intriga, muita mentira, coisa de verdade. distorcida. Sim. Mas eu tenho certeza Ele é que um o menino Neymar é um cara maravilhoso. legal. Seu canal foi hackeado? Foi. Ano passado? Foi. O nosso foi hackeado uns 2 anos atrás, né, Murilo? Do Foi YouTube. 2 anos atrás. Devolveram o seu? Devolveram. Acho meu- que viram que não tava dando muita coisa. O meu foi hackeado, devolveram, mas bagunçou tudo lá. Mas o meu hackeamento foi um hackeamento meio sistêmico, não foi o meu canal que foi hackeado, foi uma parte do servidor do Brasil, que todos os canais que estavam naqueles servidores foram... Eu acho que comigo foi isso, porque no entrou mesmo uma dia... live do Elon Musk no meu canal do nada. Foi uma coisa assim... Ah, uma live coisa- de Bitcoin. Entrou live de Bitcoin. Bitcoin. Foi isso aí. Foi o que aconteceu comigo. Não, era com o domingo à Murilo. noite, a minha esposa falou, tem Foi- uma foi- live acontecendo no teu canal agora? Eu falei, não. Comigo. Eu e o Murilo, no mesmo dia, eu falei, caramba, Murilo, hackearam o meu canal. Ele falou, o meu também. Se bobear, foi essa é leva. o servidor. É. E aí, claro, demorou uma semana pra voltar. Eu fiquei mal, assim, porque toda segunda-feira no nosso canal do YouTube, aliás, fazer uma propaganda. Manda bala, tá aqui Toda pra isso. segunda-feira, Toda segunda. no nosso canal do YouTube, 7 horas da manhã, tem uma mensagem. Então eu acordo toda segunda-feira de maneira sistemática, 6h59, espero a mensagem entrar só para ficar tranquilo e volto a dormir. Então essa foi a única segunda-feira em 5 anos que eu acordei. E aí quando eu entrei para acessar o canal, tava como o canal tinha sido excluído. Você acorda às 6h50? Para ver o vídeo entrar. Só porque é uma responsabilidade que a gente tem, eu sei que impacta, influencia a vida de muita gente, então eu levo muito a sério. Top. Caramba. E aconteceu também um hackeamento. Imagina a confusão dos inscritos lá do canal do Dave, né? Entra lá pra ver qual é a mensagem do dia. Compre Bitcoin. Eita. Ui. Credo. Os caras mente não tá nem aí. Outro dia fizeram lá uma matéria que tá até hoje aí. Se reclama, os caras... Saiu no UOL. Saiba como o Danilo ficou bilionário investindo em bitcoins. Tava lá, Eu te mandei. Você me mandou. Eu comprei Meu, Bitcoin por tanto causa se dessa ferrou. matéria. Não, o pior outro dia, pegaram uma vez que eu tomei remédio errado, eu fiquei com a cara tudo inchada. Tem uma matéria por aí falando plásticas em famosos que deram errado. Aí a minha foto, já viu essa também? A minha foto com a Muito cara inchada boa, de velho. remédio, assim, ó. Os caras estão nem aí. Eles criam o que querem, né? Qual foi o maior público que você já pregou? Nós fizemos um evento no ano passado, em Barretos, No rodeio. No rodeio. Eles nos convidaram para fazer parte da festa na segunda-feira. E foi 47 mil pessoas. Uau! E foi com arrecadação de leite, então nós arrecadamos 47 mil litros de leite que foi enviado para o Hospital do Câncer de Barretos. Legal. Agora, quando você, por exemplo, está falando para 47 mil pessoas, não é um evento de evangelismo. É um rodeio de Barretos. Não, lá eles deram para nós ser um evangelismo. São as pessoas... Ah, são as pessoas que estavam Porque lá. o que acontece? Segunda-feira, normalmente na festa, é um pouquinho mais tranquilo, porque as pessoas voltam para suas casas. Então eles deram para nós esse presente. Bom. E a gente é muito grato para Legal. fazer um evento nosso. O normal era dar 10, 15 mil pessoas e houve esse número histórico de pessoas que foram e Bem foi lindo. legal. E como que... Você fala muito para a comunidade brasileira fora do país também. Também é. Como que é quando você recebe o convite dos lugares? A gente faz da mesma maneira daqui do Brasil. A gente organiza uma turnê. A ideia é encontrar lugares que sejam neutros, que todo mundo possa ir. Então, lá fora, quando a gente vai, é dessa maneira. Nós organizamos, criamos o calendário e vamos para lá. A gente acabou de fazer a Europa agora e voltamos agora, na próxima semana, Canadá e Japão. Isso deve ser legal, porque você vai lá e fala com uma comunidade brasileira. Que Muita tá lá. gente, o brasileiro, ele está espalhado no mundo, né? Em todo lugar que você vai, tem um brasileiro lá. Em todo lugar que você vai que tem uma comunidade brasileira, você encontra um brasileiro, eles falam, fuja dos brasileiros, hein? Não faz amizade com o brasileiro, hein? Cuidado pra fazer negócio com o brasileiro, hein? Cuidado, hein? Ô, Dave, a conversa tá boa, mas eu vou fazer um intervalo rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta com Dave Leonardo, que está aqui.
Lançando o seu livro, Dave Leonardo, colocando a vida em ordem. 31 dias, hein? Para realinhar aí a sua vida. Agora, obviamente que o que você faz é diferente de um trabalho missionário. Você é um evangelista. Você Sim, vai, diferente. Você vai, por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, para o Japão, pregar para brasileiro, você está edificando o brasileiro. Você está levando um alimento, uma assistência para brasileiro. É que o missionário, ele se instala. É isso. Ele fica. E cria igrejas. E ele planta necessariamente uma comunidade que vira uma igreja. É. A missão do missionário ela é extremamente importante para a igreja. Eu concordo. Mas tem missionário, assim, eu sou muito questionador, sabe? Não com a Bíblia, não, mas com igreja e com coisa. Porque, porra, na igreja mesmo eu falava, peraí, a gente tem missionário que está indo em Cabo Verde, que precisa. Está indo em lugar da Ásia, que é proibido pregar o evangelho, não tem igreja lá. Agora tem missionário que quer ir para Orlando. Eu acho que Orlando já conhece Jesus. Eu tenho essa impressão. Eu entendo essa indagação. É lá mesmo que vocês querem ir, é ser que missionário? Mas aí que tá. É que a gente sempre conecta que a dor de um povo é a falta de recurso financeiro. E não é. A dor maior de um povo é a falta de Jesus. Então, o missionário, ele serve em todos os lugares. É claro que você vai ser menos perseguido e vai ser um pouco mais fácil, pelo menos a gente que está aqui acha que é assim. Mas por que eu digo isso? Porque hoje, conversando com muitas pessoas que trabalham com esse ministério em países de primeiro mundo, como na Europa, nos Estados Unidos, por mais que a gente pense que seja fácil, não é. Primeiro, ele é um imigrante também, então ele já sofre os preconceitos de ser um imigrante. E segundo, o imigrante que às vezes está vivendo lá fora tem uma vida extremamente sofrida, porque não tem documento, às vezes está trabalhando num subemprego para mandar dinheiro para o Brasil. Então, existe essa carência também. Óbvio, existe o missionário que está falando para o povo daquele país e o missionário que está conectando com quem é brasileiro e está naquele país. Então, tudo tem os seus desafios. Eu entendo, mas existem os desafios, sabe? Mas, às vezes, falta na igreja questionar um pouco... Às vezes, tem que ter uma peneira. Porque a igreja é um lugar que vai muita gente. Todo lugar que vai muita gente... Onde tem muito trigo, tem muito joio, né? Não tem jeito. Né? É, normal. Às vezes é bom dar uma questionada, que às vezes tem gente que se aproveita. Agora, você fez uma live no estádio do Chapecoense, cadê? Nós lemos agora... Foi na pandemia? O meio... Não. Foi depois da pandemia. Depois da pandemia. Aparentemente está disperso de toda uma história. Mas eu quero que você grave as frases que estão contidas nesse texto. Então veio o Senhor e ali esteve. E o chamou pelo nome, dizendo: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Quantas pessoas tinham aí? Esse era o estádio do Chapecoense. Quantas pessoas tinham ali? Acho que foram 16 mil pessoas. Caramba, muito. Você sabe que... Eu até me emociono de lembrar, de ver isso aí. Faz tempo que eu não vi essa imagem. Nós recebemos um convite do Chapecoense para fazer uma live. Uma live que seria para os familiares, porque estava completando, se eu não me engano, 5 anos do acidente, da tragédia. Então, todo ano eles faziam como se fosse um memorial para as famílias, uma palavra e tal. Então, teve um ano que foi um padre, o outro ano que foi outra autoridade evangélica e tal. Então, eles pediram uma live. Na época, quem fez o contato foi com o Douglas, da nossa equipe, da Non Stop. E ele falou, por que não um evento no estádio? E eles falaram, não, porque não vai dar gente, não sei, talvez não e tal. E aí o Douglas insistiu e eles acreditaram na ideia. E quando... Até arrepio de falar, porque durante 4 anos, depois da tragédia, teve muita chuva nesse dia, que era o dia desse memorial. E nós fomos no 5º ano, e o tema da turnê nossa naquele período era o melhor ano da minha vida. E aquela é uma dos piores dias da vida do Chapecoense, do povo de Chapecó, povo amado, povo muito querido. E nesse dia que nós fomos foi um dia que deu sol o dia inteiro. Uau, que legal. Então as pessoas estavam muito emocionadas. Eu me lembro que no estádio eu conseguia ouvir no meio do estádio o choro das pessoas da arquibancada, sabe? Porque era um consolo. É como se Deus estivesse trazendo um consolo para aquela cidade. Deu sol o dia todo e foi muito emocionante. Nós vivemos algo assim extraordinário, que eu confesso que eu tenho muita saudade desse dia. E sentimos isso, sabe? Como se Deus estivesse
consolando aquelas famílias. Eu me lembro que, à tarde, eu fui dar uma entrevista para um cara na beira do campo, um radialista, e quando ele estava fazendo entrevista comigo, eu vi que a lágrima escorria nele, sabe? Aí, quando terminou a matéria, ele começou a chorar e falou, cara, meu irmão era o radialista que era para estar te entrevistando, mas ele estava no avião. Então, hoje eu estou aqui no lugar dele, durante o período que o meu irmão morreu e até você chegar aqui, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive vontade de suicidar, de morrer, e as palavras suas me mantiveram de pé. E eu estou aqui hoje trabalhando, graças a Deus, pela sua vida. Então, quer dizer, havia muita coisa acontecendo naquele dia. Foi um dos dias mais incríveis, acho, da nossa trajetória até hoje, sabe? Que legal, cara. Deus foi muito bom. Foi muito bom. Você é um cara que suas palavras, assim, são sempre de saúde, né? São coisas saudáveis. Você está sempre falando coisas que para edificar as pessoas, para trazer consolo para as pessoas, coisas que indicam um caminho, sugestões de vida para a pessoa. Mesmo assim, você tem hate? Já foi xingado na rua? Tem gente que vai lá e te xinga. Olha ele falando essas coisas boas aí. Tem isso? Claro. Onde já se viu falando coisas legais? Esses caras querendo espalhar o bem. Onde já se viu tem isso? Eu Tem tenho, gente? todo mundo tem. Eu acho que a internet, ela maximizou muito os sentimentos que estavam escondidos, né? Então, às vezes, a pessoa só precisa de um motivo para ter ódio, para odiar alguém. Então, faz parte. Eu só... Já sofreu hate ao vivo? Ao vivo, acho que não. Ao vivo, não. Mais internet mesmo? Mais internet. Eu acho até porque o hater, ele tem um pouco de covardia na essência. Ele tem mais coragem de fazer quando tá por trás da internet, sabe? A maioria. Claro que a gente toma todos os cuidados e eu tenho uma postura de nunca responder. De não entrar em conflito, porque às vezes a pessoa tá com mais ódio dela do que de mim. Mas não sobe o sangue às vezes? Sobe, claro que sobe. Porque dói. Porque a gente é ser humano e aí nesse dia eu procuro não ver. Sabe o que mais eu acho me doeu de verdade no começo? É quando eu comecei a ver que existia o ódio dessas pessoas, mas eu tenho mãe, entendeu? Eu tenho mãe, tenho pai, tenho meus filhos. E eu comecei a pensar assim, cara, e quando os meus filhos conseguirem ler comentários? Eu acho que isso foi uma das coisas que me deu crise lá atrás, sabe? Então, essa é a realidade. Eu tenho que ensinar os meus filhos a filtrar os sentimentos. A minha mãe, Deus teve que trabalhar nela porque ela chorava, ficava muito mal. Ela pegava pilha. Porque ela é minha mãe. Se tem uma pessoa que me conhece na Terra, é a minha mãe. Então, aquilo fazia muito mal para ela. E um dia, ela falou para mim, filho, aconteceu algo hoje. Eu falei, o que foi, mãe? Eu vi uma pessoa gravando um vídeo falando muito mal de você e eu não consegui sentir raiva dela. Eu senti muita compaixão. Eu assisti o vídeo, uma parte, não consegui, desliguei o vídeo, dobrei os meus joelhos e orei sobre a vida dele para que Deus guarde e tenha misericórdia do coração. Porque ele não tem raiva de você, ele tem raiva dele. Então, Deus tratou a minha mãe e essa é a vida, faz parte. Você também sofre, todo mundo que tem visibilidade acaba sofrendo. Ô, Dave, quando minha filha vai ver o YouTube, eu já vou ver o programa que você participa lá no SBT. Não vai ver. Você vai deixar de amar o papai se você ver aquilo. Olha só, eu quero agradecer aí o Dave Leonardo. Esse aqui é o seu best-seller, tá? Colocando a vida em ordem. Olha, esse livro aqui é uma devocional preparada especialmente para auxiliar você a realinhar os seus dias. Em 24 horas virou best-seller, tá bom? Siga Dave Leonardo aí nas redes sociais. Obrigado. Obrigado, Paulo. Conte com a gente sempre aí. Valeu. E agora? O que tem pra agora, Diguinho? Agora é hora de agradecer a plateia. Obrigado pela presença aí de vocês.